Porque ele vive. Boa tarde, queridos camaradas. Camaradas femininas e camaradas masculinos. Homens e mulheres de boa vontade. Só passei para anunciar a entrevista amanhã às 16 horas. Quando forem 16 em ponto amanhã, temos uma entrevista. Eu serei o entrevistado por uma jornalista, a jornalista da ISTN, chamada Admira Bento. A menina do homem. Então, só vim para avisar. Vocês já sabem, preparando o terreno da entrevista. Ouviu o JC? Amanhã tem perguntas. Não sei quais são as perguntas que ele vai me fazer. Nós não somos como os políticos, que entregamos perguntas, arranjamos um amigo que vai nos fazer perguntas que a gente vai lhe entregar. Aqui, a menina é livre de perguntar o que ele quiser e haverá resposta, como sempre houve, né? Master Vunja que te fala, o demônio e teólogo Sianuque que te conta, o agente Tavares que te conta, mas quem me entrevistou? Excepto aquele rapaz aí da França, aquele da Inglaterra ou da França? Que ele é mais político do que qualquer coisa. Que ele queria que eu ouvisse respostas que agradassem o partido dele. Foi parece o primeiro que me entrevistou, né? Aí a Platina Line ficaram a dar curva. Eles ameaçaram. Fizeram tudo para que a entrevista não saísse. E desde aquele dia, nunca mais ousaram desejar me entrevistar. Só apareceu um aventureiro aí do sistema, do regime, queria me entrevistar. Como é que chama aí? Da rádio, não sei se é o que. E eu lhe dei cartão vermelho. Não tem pão para maluco, nem pente para careca. Ele queria audiência. Ah, ok. O angolano, né? Francisco Domingos bem conhece a história, porque esteve lá. Estás a ver? Aquele foi o primeiro que me entrevistou. Uma entrevista muito fraca também, porque o entrevistador não estava à altura. Então, feito isso, e tive várias entrevistas com as pessoas da casa, mas também eles foram livres para me perguntar o que eles queriam. Não coloquei palavras na boca da Jane, nem da Carla, nem da Elcinha, que é a Chelsea, nem da Ana Lorena, mas quem? Nem do João Cardoso, nem do Mário, nem da Soninha. Todos que já me entrevistaram, o fizeram. No Brasil também alguém já me entrevistou, né? Foi quem? Não? Rodolfo já não me entrevistou, não, né? Eu acho que sim. Eu acho que não. Nós deixamos que as pessoas nos façam perguntas que saírem do coração deles. E nós temos a resposta para todas as perguntas, quer política,
das ciências, não falamos da ciência, mas à luz da palavra de Deus, até a ciência será respondida. As filosofias, à luz da palavra de Deus, serão respondidas. Seriam, né? Política, aí já é um campo dominado. Hã? Política, nós respondemos todas as perguntas. Ciência, política, sociedade. Porque a palavra de Deus está acima de todas as palavras. A ciência de Deus está acima de todas as ciências. E por isso, na ciência de Deus, tem resposta para tudo. Ok? Temos resposta para todas as perguntas, em todas as áreas da vida física e espiritual dos humanos. Como assim? Claro, pois está escrito que do coração dos homens é a preparação do homem, a preparação do coração, assim que está certo, mas de Deus é a resposta da boca, ou então a resposta da boca vem de Deus. O homem prepara para responder. Francisco, todas respondidas. Até pelos adversários fui entrevistado. Até os opositores. 2 opositores me entrevistaram. 2 inimigos, agentes de Satanás, o Cianuca e o Ken e o Tavares. Eu fui entrevistado por esses aqui e com perguntas tendenciosas, com laços inclusive nas perguntas. E eu respondi todas elas. Inclusive lançaram iscas para que eu mordesse. Eles é que morderam a isca que eles lançaram contra mim. Cavaram cova para que eu caísse nela. Eles é que caíram na cova que eles teriam cavado. Agora, a TPA e a TVzinho, a Rádio Nacional, nunca desejaram. Aliás, eles não têm autoridade para isso. Quem lhes manda não deixa. Por isso nunca vi nenhum jornalista da TV Zimbo, TPA ou Rádio Nacional a desejar isso. Já houveram pessoas que falaram que queriam, mas aquilo não passou de quê? Como o Cabingano disse que queria me entrevistar. Eu acho que não, que o Cabingano é que tinha falado isso. Alguém estava a me experimentar, aqueles os agentes da secreta que têm entrado nas nossas lives e eles vão medindo a pulsação da coisa. E eu respondi na hora que eu não tinha conversa com a TPA nem com a TV Zimbo. Porquanto há uma guerra declarada entre eu e eles. Aquele que vencer o outro é que vai ser o dono de tudo. Se eles me vencerem, então a igreja ISTN vai passar na mão deles. Mas se eu lhes vencer, tudo que é deles será meu. É no campo da batalha. É no ringue. Temos que subir no ringue. Aí só sai um vencedor. Não tem 2 possíveis resultados. Só tem um. Não tem empate. Só tem um. Um ganha e outro perde. Empate não. A guerra não vai terminar sem que um perca. E quem perder vai morrer. É verdade.
Eu e o filho da perdição tivemos numa batalha um dia e nós dois fizemos declaração. Começou comigo e ele respondeu. E eu disse a ele: um de nós dois tem que morrer. E ele confirmou: sim, quem perder vai morrer. E eu lhe falei: não te esqueças que Deus nunca perdeu batalha. É incrível. Quando colocamos as nossas duas luas, a minha lua e a lua dele, na batalha, e nós os dois éramos espectadores. Minhas visões são muito enigmáticas, né? Nós os dois éramos espectadores. Francisco Domingos, ouça bem isso que eu estou te falando, Chico. Nós os dois éramos espectadores das nossas duas luas. Eu soltei a minha e ele soltou a sua. A minha era branca e a dele era preta. Uma é a lua dos céus e outra é a lua do inferno. Aleluia. E as duas luas entraram em pancadaria, Marilda. Sabe qual foi o resultado? A lua do filho da perdição foi totalmente destruída. E a minha lua prevaleceu contra a lua do filho do diabo. E eu perguntei ao filho do demônio: como é que está a tua lua? E nessa batalha não tem manipulação. No espírito, não. No espírito tem que se falar a verdade. É muito mais que as ciências exatas no espírito. E ele confirmou: sim, a minha foi danificada. E ele me perguntou: e a tua? E eu disse: a minha está em dia. Teve algumas mazelas, mas está em dia. E nós dois tínhamos esses carros mesmo. Hein? E os carros são Kia Picanto. E no mundo físico eu tenho, não é que tinha, um Kia Picanto branco, cinzento branco, mais branco do que acinzentado. Ele também, ele não tem, tinha um Kia Picanto preto. E esses Kias, afinal de contas, eram luas, duas luas. Então, soltamos as duas luas. A lua dele foi totalmente destruída e a minha lua venceu a batalha. A minha lua, até hoje, ela existe. A dele é incrível mundo espiritual, que seguiu depois já variou. Gripou motor e vendeu a carcaça. A minha teve mesmo algumas mazelas, como vi na visão, mas quebrou. Como é que se chama aquele ferro aí que segura aí o pneu? Que se põe que sai do câmbio para o pneu. Chama-se braço, né? É braço, não é perna não. Quebrou o braço e eu reparei o braço. O dele gripou o motor e vendeu a carcaça. O meu ainda está em dia. Minha lua é motor novo. Mas agora ele e eu já não é lua nem sol. Nós dois temos que entrar em choque. O que perder vai perecer. E eu falei a ele: não te esqueças, Deus nunca perdeu batalha. Não falou o contrário. Então eu disse que
As covas que eles cavaram um dia, os entrevistadores do inferno, eu não caí lá. Eles mesmos que caíram nos seus buracos. Eu sobrevivi, resisti ao diabo e ele vai fugir de vós. Amém. Ângela Francisco, a bandeira branca. Muita paz aí, né? Como diz o povo de Moçambique, muita paz. É Antônio Tomás. Ela lá. Tadinho mesmo de quem comprou aquela carcaça. Caro do diabo. Hã? Já imaginou? Ele também já deve morrer, comprou aquela carcaça. Sim, se lhe sacrificou. Aleluia. O tempo está cumprido. Então, preparar seu terreno para amanhã. Amanhã, custe que custar, a entrevista vai sair. Calma aí. Com essas restrições que o Facebook foi fazendo, eu vou experimentar se... Vou convidar alguém aí para ver se não existem restrições para resolver já isso agora. Estou à procura de alguém para lhe convidar. De preferência, um homem. A mulher pode ser que esteja mal vestida, não tem cobertura, está com decote. Vamos criar transtornos aqui, pá. Chama-se decote, né? Estou à procura de um homem aí. Não, Chico também. Chico está a trabalhar. É? Poderá te chamar, ô Chico. Se está a trabalhar, pá. Hã? Cornélio também não, porque lá em Moçambique, a rede, está à procura de alguém que tem rede boa. Vamos fazer teste agora aí. Esse é um teste. Como a Sony não está, senão faria diretamente com ela. Escrevem aí, homens, pastores. Não é para me fazer pergunta, é só teste, hein? Palalalalala. Chamaria o Wilson mais tarde de viagem. Ainda não chegou. Hã? Vou chamar o Sérgio Manuel Jamba. Ei. Eu disse. Meu Deus. Pedir o Sérgio Manuel Jamba para aderir à transmissão direta. Ainda aí, já. Entra. Aí também a rede não é das boas, pô. Parece que escolhi uma província errada. Hã? Jamba, aceito o convite. Então vou procurar uma das antigas repórteres, já, que dominam a matéria, que já fizeram comigo. Jamba não entende nada. Quem está aí? O Johnny não está, né? Então vou chamar o Wilson. Fiz o convite. Wilson, você não está de viagem, não está no avião, não? Eu te fiz o convite. Não houve resposta. É, por isso tem que ser alguém que domina esse. Ô, Wilson, alguém que já fez live comigo. Quem é que está aí dos entrevistadores do passado? Como Johnny. Tem que ser alguém que já fez, que domina.
O Dinei também já fizemos entrevista, que é experiência comigo. Então eles não estão. Ai, Deus. Se tiver a dona Lorena, Elcinha, Johnny, Carla, a Sônia Pop ainda não fez isso comigo, né? Porque esses aqui entendem como você lhe chama, ele atende. Outros não sabem. Até o Wilson lhe chamei, disse me chama eu e não conseguiu. Deixa eu chamar o Dinei. Entra. Dinei. Não, não entrevista. Agora não entrevista, é só experiência, tá? Por causa houve muitas restrições no Facebook. Pode ser que nada, viu? Dinei não entra. Já te enviei o convite, Dinei. Eu acho que. Como não apareceu a solicitação? Não pode. Alguma coisa está errada. Olha, tá aí. E agora? E agora? A ligação falhou. Não, disse que a ligação falhou. Viu? Foi bom que viemos para fazer experiência, pá. O Edson Sabone, me chama ainda. Sabones. Não, o Mário não está na live. Olha, o Wilson me enviou solicitação, não chegou. Tá entendendo, né? Coisa. Meu Deus. Já mandaste? Não, não chegou aqui. Oter. Nenhuma solicitação chegou aqui. Então o problema já está mesmo com quem? Estás a ver que muitos me fizeram pedido, como o Dinei, o Edson, a Cena Pop, Wilson. Mas vai sair. Amanhã, nem vamos fazer no TikTok ou como é. Vai sair. Amanhã vai. Sabone, voltei a enviar para ti. Veja aí. Agora sim. Consegue Entra. me ver, né, pai? Só Tá falta me só ver, ver. pai? Não, a tua foto não aparece, mas que estou a te ouvir. Eu estou a ouvir o pai. E E também estou agora a me ver. eu não te vejo. Mas eu consigo ver. Meu Deus. Vê bem a câmera Foto, aí. foto tá ligada, calma aí. Vou mudar. E agora? Nada. Mas parece que aí estão a ver. Os ouvintes, os que estão na live estão a ver, pai. Confirma aí. Vocês estão a ver o Sabones? Ah, está. Ah, conseguem ver os dois, mas eu não vejo o Sabone. Yeah.
Mas eu acho que se o pai fizer live no TikTok vai explodir. Olha, eu não vejo ele, só lhe ouço. Porque ele vive. Acho que tem que Posso- se fazer um teste também no TikTok. Olha aí, no TikTok nunca se fez. Nunca fiz live, então amanhã tem que se fazer experiência de manhã. Não é, vai sair. Amanhã? Não. Ou Vai, vai ser vai. mesmo assim, só eu ouvindo ela. Você tá me vendo, né? Estou a ver o pai, sim. Então só falta só eu te ver. O problema tá comigo. Uhum. Mas pelo menos as pessoas estão a ver aqui o pai, estão a nos ver os dois. E você tá me vendo também. Uhum. A cara do pai está centrada, só tem que afastar um pouco para Eu já ficar, sei. para aparecer tudo. Eu conheço bem essa estratégia aí. Tem que criar assim um ambiente, um cenário. E agora? Tá na Yeah. mesma, né? Tem só que afastar um pouco para ver toda a face do pai, afastar um pouco. Só tô a ver os olhos, a Ei, partir dos olhos para cima. e agora? Agora dá para ver um pouco da boca para cima, sim. Dá, dá para ver a boca para cima. O pai é só encostar um pouco para trás. É só encostar para trás. Tem Já estou espaço muito. aí? Nossa, estaria muito. Já estou muito longe. Calma. Calma, estou aqui a melhorar. É E só agora? encostar a cadeira. Agora sim, nice. Mais? Não, nice, tá bom, tá, tá nice. Ah, nice. Só que já não vejo as vossas mensagens. Oh, Mas pronto, com base na entrevista, que o mais importante não serão as mensagens. E assim, tá bom. Ah, sim, tá bom. Perfeito. amém. E por que eu não Yes. consigo te ver, pá? Não sei. Mas nós todos estão a ver o pai. Estão a me ver a mim, estão a ver o pai. Eu também estou a ver o pai. Estou a me ver a mim mesmo também. O problema deve ser mesmo só aí desse lado. Mas Tá, seria melhor se o pai conseguisse ver, né, a outra pô, pessoa. pessoa que Yeah. fala. Mas ouvindo já, o mais importante é as respostas que vão se dar e os que estão em casa a ver as duas pessoas que estão a falar. Isso é o mais importante. Yes. Ela também me vê, mesmo não lhe vendo, mas lhe ouvindo. Eu te ouço nitidamente. Nice. Me faz ainda uma pergunta. Essa. Não, não, não faça isso. Senão você vai desgastar, porque as perguntas da Sony, você vai. As perguntas que a Sony poderia fazer amanhã, você já vai fazer hoje. Né? Away. Tá bom, vamos só falar, vamos só conversar. Então, como é que é? Como é que você está a encarar essa nova fase da igreja? Eu que te faço pergunta agora. Sabonis, o que é que tu achas? A nova fase que a igreja está a viver depois de 3 anos de muita batalha, digo, dos últimos 3 anos, né? E também já não são três, 3 e meio. Depois que sofremos aquele ataque, o sistema todo teria se envolvido,
para tentar nos parar, para tentar desvaziar a igreja, para tentar impedir que as pessoas não se apercebessem do que estava acontecendo no mundo, em Angola em particular, e no que fica. E nós passamos um período muito difícil. Eu tenho chamado aquele período como o meu Golgota, Calvário da dor. Então, houve um envolvimento muito grande das trevas, mas nós hoje agora podemos sentir um sufoco. E esta fase, essas lutas nos levaram ao que nós estamos a viver hoje, a grande colheita. As redes foram lançadas na África, milhões e milhões. Nós não éramos milhões, não éramos vistos por milhões, éramos milhares. Mas as lutas nos trouxeram até aos milhões na África. E o povo, a terra toda está espantada. Que homem é esse que está a arrastar milhões de pessoas em seus vídeos, em suas lives ou então em suas mensagens? O que tu achas dessa nova fase aí? Salomão. Fase incrível, pai. Nova fase está incrível. As pessoas realmente estão a ser tocadas. O mais caricato, para mim, é o estado das pessoas em Angola, né? Em Angola, parece que a glória tá encoberta, mas fora da Angola, e principalmente em África, as pessoas estão a acordar. Está a haver um despertar incrível. As pessoas realmente estão a vir com fé. As pessoas não se complicam quando falam do Pai. Já sabem, já têm na sua mente que o Pai é o profeta Elias. E isso é algo que era um problema. Quando essa revelação se manifestou, isso era um problema. E como a revelação se manifestou em Angola, para os angolanos que, que estão debaixo desse jugo da potestade de Angola, complicou muito. Por causa não só do peso da revelação, mas também por causa do espírito religioso, né? Que se manifesta no país onde o país que foi escolhido para que o Elias se manifestasse. Então era muito, ou ainda é um pouco difícil as pessoas considerarem o pai como Elias, mas para os que estão fora da Angola, naturalmente, as pessoas estão a abrir o seu coração para essa verdade naturalmente. Já não é uma coisa que o pai mais tem que explicar. As pessoas estão a receber revelações, as pessoas estão a testificar que o pai verdadeiramente é de Deus, porque o poder se manifesta. O poder está a se manifestar. As pessoas tocam no cabelo do pai e são curados. As pessoas pedem Amém. uma oração, são curadas. É incrível. Agora eu vou te Então, explicar por que Angola, onde tudo começou, essa glória ainda não se manifestou e foi se manifestar lá, principalmente na África subsaariana e alguns países também do Pacífico, aí no Caribe, como Jamaica, Nova Guiné, Papua, sei lá, Tobago, sei, Trindade e muita gente também, mas é mais na África subsaariana. E eu vou explicar por que Angola, onde tudo começou, parece que houve um estagnamento do crescimento da igreja, houve um obstáculo, uma oposição. Sim, houve. Vou explicar por quê. Sabe, sendo Angola o território do conflito, as guerras de Elias para libertar o mundo da escravidão do pecado, da servidão, da corrupção, se processam em Angola, porque onde está o guerreiro, então toda guerra passa aqui e todo envolvimento aqui. E quando um do território está em conflito, a região do conflito sofre. E veja que o sofrimento da região do conflito é muito mais do que um sofrimento físico, é espiritual, esse bloqueio. Então, a guerra espiritual é feita de hierarquias, níveis. Então, lembra-te o que aconteceu no Egito aos Sabones e todo mundo que está me vendo aí. sim, O que era um teste virou já uma entrevista, sabe? Veja só com Moisés. Moisés recebeu autoridade para ir libertar os israelitas. Recebeu ordem do céu. Vai, tira o meu povo da servidão, pois o seu clamor chegou até a mim aqui no céu. E ele foi. Mas uma coisa aconteceu. Houve resistência da parte de Faraó.
e também dos servos de Faraó. Isso até incomodou Moisés, porque Moisés não entendia essas coisas. Moisés foi chorar e disse: Deus, como assim tu me enviaste? E desde que eu entrei na presença de Faraó para lhe falar o que tu me mandaste, ele até aumentou o sofrimento no povo. Não me ouve, está a castigar o povo. Moisés murmurou, se queixou: por que me enviaste para ver todo esse mal? O povo que teria acreditado que Moisés foi para lhes libertar, deixou de acreditar, porque na primeira tentativa o Faraó apertou o povo, disse aos seus exatores: olha, apertam o serviço. Antes vocês lhes davam produtos para fazerem tijolos, desta vez já não têm direito à massa, não. Não têm direito ao barro, argila. Eles vão ter que buscar lá nas rebaixeiras do Nilo e trazer e fazer em blocos e queimar e apresentar cada um a própria a porção antiga, a medida antiga que se apresentava. Então o povo chorou, disseram a Faraó: Moisés, tu entregaste espada a Faraó. Esse teu Deus que te apareceu é falso. Ele que você veio com esse truque, olha, o sofrimento aumentou. Então você é a própria espada de Faraó. E Moisés, ouvindo essas palavras que saíram da boca dos seus irmãos, ele foi chorar. Por que me enviaste? Eu tenho certeza que Moisés falou: eu não te falei na terra de Midian, que eu era moragago? Eu te disse, agora está me enviar. Deus falou: não, Moisés, calma. Eu mesmo que fiz isso. Oh, como assim? Tu me mandas para ir libertar o povo e tu ainda se oponhas ao propósito? Sim, eu trabalho assim. Eu edifico e eu arranco. Eu derribo. Eu planto, eu arranco. Eu faço isso em toda a terra. Então Deus explicou a Moisés dizendo: fui eu que endureci o coração de Faraó. Por quê? Porque eu quero lhe mostrar o meu poder. No endurecimento, eu vou lhe quebrar o braço. E também, quando eu lhe quebrar o braço, as nações vão se aperceber do que eu fiz a Faraó. Então, meu nome será exaltado, glorificado, famoso, conhecido fora do Egito. Então, ouvi Moisés entender. Então veja que cada praga que acontecia no Egito, havia uma sensibilidade no coração de Faraó. Sensibilidade de Faraó soltar o povo. De 1 a 10, cada praga que caía sobre o Egito, o Faraó dizia: vão. Claro, no princípio não mandou eles irem com tudo. Primeiro vão, vocês deixam vossos filhos, vossos animais, depois levam os vossos filhos, mas não levam os animais. Depois, já no fim, vão tudo, mas depois de 10. Ok? Sim, sim, pai. Significa que o próprio Deus está a permitir que a Angola seja endurecida. Por que que Deus está a permitir que a Angola seja endurecida no tocante à minha mensagem? Para eu destruir aqueles que Deus está a incitar para endurecimento, que é o sistema. Quer dizer que no endurecimento do coração do povo, a guerra está a continuar. E na continuação, ou então na continuidade da nossa guerra, está a derrota do sistema. E esse sistema, estou a falar, satânico. Tudo no espírito, que tem manifestação física, claro. A política, os falsos profetas, a tradição, já falei desses 3 braços aí. Então eles vão ser quebrados, e quando forem quebrados, as nações vão se aperceber o que eu fiz com esse sistema. Só que o sistema Incrível. não é angolano, ele vai além de Angola, porque a guerra é mundial. Então, por isso, até as nações poderosas, estrangeiras que fora de Angola, estão a entrar na guerra, mas o epicentro não muda. Porque se o epicentro mudasse, hoje eu estaria na China, na Rússia. Hoje eu iria emigrar na Rússia para ir fazer guerra com o Putin e os marabus de lá. Mas não, eles é que estão a vir. Eles é que estão a vir no espírito, a me combater. E ao virem, eles dão cobertura a esses fracassados aí que já não têm força. Então, ao darem cobertura, automaticamente o povo continua endurecido. Continua a me ver como falso profeta, continua a me ver como um mentiroso, continua a me ver como alguém que
que está a falar à toa. E por isso a Yeah. guerra vai prolongar. Depois vai vir um outro poder que é a China. Depois vai vir outro poder que é a Índia. Depois vai vir outro poder que é a América, que é o último poder. Então, quando se destruir esses poderes todos, automaticamente a nação será liberta totalmente. E a nação liberta é o mundo liberto, porque o mundo veio na guerra. Ao perderem a guerra, levam a derrota nos seus países. E aquele povo também se torna povo livre, ou então que vão ser acessíveis ao Evangelho, no tempo próprio, claro. Então, por isso vocês estão a ver a história do Egito se repete em Angola. Não é que eles são muito fortes, se enganaram. O faraó também pensou isso. E Deus disse, eu te endureci porque eu quero te mostrar o meu poder, para que o meu nome seja famoso em todas as nações. Pois eu endureço a quem eu quiser endurecer e também me compadeço com quem eu quiser me compadecer. É incrível. A história se repete. Essa é a geopolítica espiritual. As guerras espirituais processam assim. E por isso nós temos que ser, nesse caso eu, e já sou, ainda bem, persistente, perseverante, para que eu chegue até no cume da última montanha. Então tudo ficará, tudo, como diz o jornalista aqui de Angola, tudo à toa, as portas escancaradas. Então, na 10ª praga, Faraó estava prostrado, estava a chorar e a implorar. Viu? Aquele que foi o arrogante, agora estava a implorar. Por favor, vão, porque ele já estava com medo, tinha medo de morrer. O seu filho primogênito, o herdeiro, estava morto. Então, em outras palavras, eu já estou morto. A espada já vai me matar se esse povo não sair. E não somente o povo que estava em silêncio despertou. O povo despertou, gritava, manda sair esse povo. Vamos morrer, manda embora. É? Ok? É incrível, Então, pai. é isso que vocês estão a ver. Por isso, isso não significa derrota. Mas mesmo também aqui em Angola, vai haver uma abertura, não a 100%. Daqui a alguns meses, vocês vão ver que aqui também vai haver uma explosão. Não na sua totalidade, mas vai aumentar de intensidade, como estamos a ver na África. Veja, isso também foi uma tentação para o homem, uma grande tentação. Olha só, isso é estratégia que veio do inferno e passa com a permissão de Deus. O Pai, inferno, eu vi há pouco a visão que o pai falou que vieram dar um passaporte no pai olha, e o eu pai ignorou. estou a chegar lá. Então, eles abriram as comportas da África. Eles disseram, não, vamos seduzir ele. Vamos deixar o povo africano se congregar, clamar, milagres acontecem, paralíticos andam, surdos ouvem, seres positivos estão a ser curados, uns tocam no meu cabelo, até na mensagem gravada estão a receber cura, estão a testemunhar, os grupos estão a aumentar, e já tem pastor, como o pastor do Congo, a partir da Noruega, está a apacentar as pessoas, já tem o pastor do Senegal, e ainda vamos aumentar mais, Nigéria, África do Sul, não sei o quê. Então, feito isso, eles vão pensar que eu sou tolo, eu sou um idiota, vendo milhões e milhões aclamar por Elias na África subsaariana. Eles estavam a pensar que eu poderia emigrar. Por isso, eles permitiram que aquele território fosse visitado, hein? Abriram as portas lá, com a permissão de Deus, claro. E é tentação, me trouxeram passaporte. Em outras palavras, vai já, aqui tá nas pedras, pá. Aqui ninguém acredita em ti. Aqui Angola te deu o cartão vermelho. Vai embora, vai na Nigéria. Nigéria são milhões que vão participar das tuas cruzadas e concentração. África do Sul está à tua espera. Namíbia, não sei o quê. É mais Nigéria, África do Sul, Quênia, Camarões, Senegal, esse país aí está em chama, como também o próprio Malawi, Zimbábue, Zâmbia. Não que Sim. nesses outros não, mas onde tem há países com maior amplitude, como Nigéria, África do Sul e Quênia, e há outros vão seguindo.
Então, mas eu conheço a geopolítica espiritual. Na correlação das forças, eu sei que o epicentro da guerra é em Angola. Sair de Angola para ir pescar enquanto a guerra não terminou é uma derrota. Eles estavam a pensar que eu não sei disso. Por isso, nem tampouco fui perseguir o Vladimir Putin no seu território. Que ele é que vem aqui. Nem tampouco vou na China. Vem. Índia vem. América vem. Então, feito isso, tem que terminar a guerra. E depois de terminar a guerra, podemos agora se movimentar, podemos agora participar da colheita, podemos agora, nesse momento, podemos enviar as pessoas. Mas eu mesmo não. Por isso, eu tenho uma autoprisão de 7 anos. E nesses 7 anos, eu vou consumar esta batalha da libertação nos 4 cantos da terra. Ok? Não, essas são as Incrível. perguntas que eu vou falar com mais veemência amanhã na live das perguntas. Hoje é só para saborear a coisa, tá? Estamos a preparar o terreno. Yes. Ok? Ainda bem que você é um dos ceferos. Eu chamo eles de ceferos porque são eles que estão a lidar com esse povo. Ele fala inglês, então são eles que abrem live do TikTok e trazem as pessoas no Zoom até mim, em direto, nós todos, e eu tenho curado. Então, ele é alguém que está a acompanhar as coisas assim, vis-a-vis no olhar, e não somente depois da live. Os números deles não param. Fala aí, É o teu número verdade, também pai. está no ar. Também está no ar o teu número. Normalmente, agora que eu faço live, não tenho, como não tenho feito muito, mas sempre que eu faço as lives, né? Os números vão assim nos 60, 40, 60 Não, estou a falar pessoas. do teu número do WhatsApp para as pessoas te ligarem depois da live. Eles ligam a outras pessoas, Não, são não outros tá, números. não tá no ar, mas estou a receber mensagens. Ainda assim, recebi mensagem de alguém ontem, me pediu cura, mandei o áudio nele, mas não está no ar o número. Mas eu creio que alguns pastores mandam Não, o meu tem número. vários números no ar. Eles me dizem que não conseguem nem dormir. Sim, o meu Então, não mas está, calma aí. senão. Você imaginou você ser seguido por milhões? E eles todos despertaram, descobriram o pastor deles na África. Descobriram alguém que lhes cura sem pagar nada. Não precisa te conhecer, atendimento, manda só uma palavra. Ou você não precisa nem falar com ele, você sozinho, com a tua fé, toca só no corpo dele, hein? Através do ecrã. Você fica curado. O que você? Eles estão a se comunicar, estão a dizer: olha, apareceu um homem em Angola que me curou do câncer, eu era paralítico, eu era cego, eu era surdo, eu não sei quem, é incrível. Você viu o Sabone, aquela mulher, já não me lembro se é nigeriano, ou camaronês ou senegalês, ok? Aquele que disse, e ele disse, tinha uma hemorragia, sei lá de quantos anos ou meses, já não me lembro, e que já fez tudo. Foi nos médicos, nos falsos profetas, oraram por ele, os médicos não conseguiram estancar a sua hemorragia. E ele entrou aqui só com o assopro da minha boca. Foi no banheiro, a hemorragia estancada. É incrível. E ele voltou depois de alguns dias para vir testemunhar. E ele disse assim: obrigado, Jesus, porque os meus olhos cruzaram o Elias da nossa geração. E ele falou: Yes. eu vi, eu vi os meus olhos, ouvi e vi o Elias da nossa geração. Incrível. Incrível. Isso é, pá, é incrível, pai, o que está se passando Para na não Terra. falar às pessoas que estão a me sonhar. No sonho, Sim, eu desapareço no escuro e quando acorda, está curado do câncer, está curado não sei de quem. Que homem é esse que está curado até no espírito? E eles estão a se perguntar, mas esse homem é quem? As pessoas que estão a ser salvas em visões e que no físico tem a manifestação, libertação, tudo, não sei quem, dinheiro. Hein? Você viu aquela pessoa que sonhou e ele tinha uma sul-africana tinha um projeto milionário e não tinha como poder resolver. Então não tinha dinheiro para dar o segmento do projeto. E lhe apareceu Elias e lhe falou: estás triste por quê? E ele disse: não, é porque o projeto não tem dinheiro, é muito grande, não sei o que. Ele disse: não, para Deus todas as coisas são possíveis, ok? Foi abençoada
foi tocada em sonho. Quando hum, acordou, tudo agora começou a vir. Ele disse: não é possível vivermos nessa terra. Mas será que Angola já sabe? Será que onde ele vive já sabe quem é esse homem? Não, não sabem. Porque os falsos profetas, há 3 anos e meio, fizeram um trabalho juntamente com a secreta de tentar linchar a minha imagem. E eles pensaram que conseguiram. Disseram: esse é bruxo, esse foi na Índia, esse é falso profeta, esse é um herege. Então, eles, como são massa manipulável e também daquilo que eu falei agora aqui, porque é o epicentro de guerra, então eles acreditaram. Acreditaram nessa mentira, enquanto os de fora estão a perguntar: mas será que eles sabem que eles têm um ouro, um tesouro no país deles, através desse homem? Não, vão saber mais tarde. Quer então, ouçam, quer deixem de ouvir. Eu continuarei não somente a orar e também a pregar. Mais tarde, ainda bem que vão ser libertos. Porque se eles soubessem no inferno que deixaram Elias, seria trágico. É verdade que nem todos vão se salvar, mas muitos estão morrendo. E quem são os que estão a morrer agora? São os que estão a blasfemar. Se a pessoa ficar em silêncio, não acreditar, eu não acredito que ele é o Elias, e não ofender, não, não vai sofrer. Mas quando você diz que eu não acredito que ele não é, ele é o Elias, não acredito nele, e depois na multidão de palavras sai lá uma vaidade, uma ofensa, diz que esse é falso profeta, esse é demônio, esse é bruxo, esse é demente. Esses uhum, aqui, as consequências são muito graves. Ontem mesmo tivemos um angolano que vive no Canadá, que veio pedir perdão, porque há 3 anos atrás ele ofendeu, blasfemou, chamou todo tipo de nome, e o que seguiu depois o sofrimento, perdeu a mãe, perdeu a família, perdeu o emprego, ficou depressão com mal. ele. É incrível. E ontem ele veio e ele disse que estava no banheiro e uma voz lhe falou: a solução da tua vida está no pastor Marcelino. Ele E fez ele, como bem já tinha de pedir perdão. a família já está na igreja. Geralmente as pessoas que blasfemam têm parentes na igreja. Então chamam os seus parentes de fanático e não sei o quê. E se terminassem somente a falar os seus parentes de fanático, até não teriam danos graves. Mas quando eles se levantam e dizem que eu sou isso e aquilo, então, mas esse homem ouviu essa voz, tenho a certeza que os parentes não conseguiram lhe convencer que eu sou Elias. Não que eles não falaram, mas que ele estava com o coração duro, não queria saber, mesmo a sofrer. Perdeu tudo. E uma avó lhe disse: solução está com o pastor Marcelino. E assim se lembrou e entrou, implorou os parentes, eles mandaram: vá, vamos te dar o link. E veio, e ontem mesmo já estava a desfrutar da magnífica paz que ele nunca mais sentiu. E muitos estão nessa condição, muitos espalhados, pastores, estão deprimidos, porque um dia falaram que eu era falso profeta. E há um grupo aí, Sabone, esse grupo é dos pastores da Pentecoste, do falso Hum, pentecostalismo. Eu lhes conheci também já há muitos anos, já trocamos impressões, já estivemos na mesma sala juntos e não sei quem. Então, porque eles eram ou são amigos do meu amigo, do ex-meu amigo, que também nunca mais vi ele. Então, através do meu amigo, eu conheci esses indivíduos aí. Na altura não eram pastores, mas depois se tornaram pastores, né? Então, quando eles viram que eu afrontei a igreja deles. Então eles mostraram o ódio e começaram a blasfemar, a ameaçar uma senhora que pertence à igreja, que também é esposa de um outro. Começaram a ameaçar essa senhora, rasgaram o folheto, pisaram, disseram que eu era não sei quem, que eles iam me matar, que o Francisco teria alugado já os agentes secretos para me assassinarem. E eu desafiei eles, eu disse: eu quero ver eles virem me matar. É incrível. Todos eles deprimidos agora, andam na rua, parecem malucos. Então um deles foi perguntar ao irmão do meu amigo, que também era meu amigo também. E ele disse: mas ele é de Deus ou é do diabo? hum, E o hum. meu amigo, o meu amigo disse assim: como assim? Ainda são bons amigos, para ele chamar de bons amigos. O Nezinho disse assim: como assim? E então ele disse: mas como então as pessoas que lhe afrontaram estão a sofrer?
estão todos perturbados, não conseguem dormir. Hein? Estão, em Angola chama-se que param 2-2. Como é que o homem de Deus, as suas orações estão a perturbar os outros pastores? Não. As minhas orações não estão a perturbar os outros pastores. As minhas orações, as minhas palavras perturbam os pastores feiticeiros e também pastores que blasfemaram. Todos os pastores que não abriram a boca para falar nenhuma blasfêmia estão em paz. As minhas palavras, até paz, eles até paz quando ouvirem eu a pregar. Aqueles que disseram que nós não acreditamos nele, mas continuaram com as suas bocas fechadas, não ofenderam, esses não sofreram danos. Outros perderam casamentos, outros perderam vidas, outros perderam filhos, outros perderam negócios, empresas foram à falência, outros estão doentes, outros pararam AVC, outros morreram, outros estão com depressão. Então a resposta é essa. Não, as minhas orações não perturbam os outros pastores, nem tampouco as minhas pregações. Só será perturbado aquele que é das trevas e também aqueles que não são das trevas que me afrontarem, que me chamarem nomes, e chama-se ofensa, blasfêmia. Esses aqui não é que vão, já estão. Ok? Sim, pô. O pessoal não sabe quem é o homem que está diante deles, quem é o homem que fala na terra, então tem que sofrer danos para saberem. É por isso que aquele homem se perguntou, mas esse homem está a vir para nos amaldiçoar? Ou suas orações é para matar? Ou para quê? É Aí porque está. as pessoas ainda não Agora entendem. Mas pergunta, algo, pai, algo que pergunta. eu queria, Uhum. algo que eu Mas queria me faz saber. pergunta, eu? Me faz Não, pergunta. sim, As algo que perguntas eu de queria só amanhã. dizer, só uma coisa Uhum. antes de fechar, que é muito forte da parte do pai, é que, mediante a trajetória do pai, o pai sempre teve conhecimento das coisas que iriam acontecer. E como o pai falou uma vez, um feiticeiro falou isso no pai. Disse, o teu segredo é que você sabe tudo. Sabones, o que é que você esperava um homem que vive uma vida santa? O que acontece? A santidade atrai revelação, dons. Por quê? Quando o homem é puro, então todos os seus sentidos ficam ativados para ouvir Deus. O problema não é Deus falar. O problema é os homens ouvirem Deus falar e também entender o que Deus está a falar. Esse é o maior problema. Por causa da carne, a carne que o homem carrega e o sangue, isso é um obstáculo muito grande de Deus relacionar-se com os humanos e os humanos com Deus. Por isso Deus pede aos humanos para viverem em santidade, terem vidas consagradas, santificadas, para poderem ter os seus sentidos aguçados. Veja só, Paulo fala que os meninos, questão de serem, razão de serem meninos, tomam alimento líquido e eles não podem compreender as coisas profundas de Deus. E correm o perigo de correrem também em vários ventos de doutrinas. Mas aqueles que já se alimentam do sólido, porque são crescidos, têm os seus sentidos ativados, aguçados, para poderem ouvir e compreender e também entender. Então, isso aqui é o número um. E número dois, mas está escrito, ó Sabones, que o Senhor Jeová não fará coisa alguma sem ter revelado o seu segredo aos seus profetas. Então, se eu sou um Yes. profeta, nem tudo que o Senhor vai me revelar, porque também nem tudo que Deus vai te revelar, porque senão você vai viver, não vai viver a fé. Tem coisas que o próprio Deus vai te surpreender, como fez com Eliseu. Eliseu orou, Deus, não me avisaste que matarias o filho dessa menina, a dessa senhora. E Deus, eu creio que ele respondeu, acha que eu falo tudo? Quando você vai passar no deserto, eu não te aviso. É? Tem vezes que vais passar no deserto, te aviso. Tem vezes que não. Então, mas que Deus, ele disse, faria o Senhor alguma coisa sem revelar o seu segredo aos seus servos profetas? Então, por isso você vê que toda a minha vida já foi revelada. Deus me revelou tudo do que estamos a passar hoje. Já vi ontem. E quando acontece, eu já sei que iria acontecer. E isso para mim é uma grande segurança. Veja só, eu vi
até o 2029. Eu já sei o que vai acontecer. Eu vi até 2056. Deus já me revelou as coisas que ainda não existiram naquele tempo. Umas delas que me revelou já passaram, já aconteceram. E as outras ainda não aconteceram. E assim estamos a viver. Não pense que por eu saber o que vai acontecer amanhã, deixo de viver a fé. Não, ainda a fé está lá. Mas há um incentivo, claro, há uma ajuda, há uma fortaleza nisso. Há uma garantia, como diz aí a mulher do Dinei. Mas ainda assim eu tenho que viver a fé. Tenho que acreditar, porque as coisas me foram reveladas no espírito. Fisicamente, quando saí da revelação, não existiram essas coisas. Então tive que acreditar. Aí a fé é importante. Tive que acreditar que vai acontecer como me foi revelado. E assim tem acontecido. Agora, imaginou Deus te revelar os sofrimentos da manhã? Vai te ajudar em quê? As pessoas só se alegram quando Deus te revela a bênção. Já imaginou Deus te revelar, olha, amanhã mesmo você vai perder tudo, vai ficar pobre na miséria. Aquilo é um tormento muito grande. Por isso, a coisa que Deus não revela. Calamidade. É? É? Você já não vai conseguir, nunca vai desejar chegar àquele dia. Vai querer já se matar, ou como eu fugir, alguma coisa. Mas que tem vezes que Deus não te revela, como revelou a tribulação da igreja, e sereis atribulado durante 10 dias, mas ser fiel até a morte. Então, mas há momento que Deus não te mostra os teus desertos, mas há momento que Ele te mostra, há momento que Ele oculta, mas que Deus revela as coisas que não são como se já fossem. Então, isso aqui é uma garantia muito grande em parte e é sofrimento muito grande em parte também. Amém. Sim, Graças a pai. Deus. Glória a Então, Deus. amanhã vai ficar quente. Olha Vai. só, até nunca atingiu mais 360 assim, mais ou menos, numa live natural. Quer dizer que esses chamaram, são muitos. Está a dar entrevista? Não, não estou a dar entrevista, não. E esse número Proteste. 360 é falso. Nesse momento você deve ter aí 36 mil assistirem a live, porquanto sofremos restrições, mas uma porta grande e eficaz se abriu. Muitos são os adversários. E nós vamos romper os adversários para que a porta que está aberta continue aberta. Os adversários não fecharam a porta que se abriu, mas vieram beliscar a porta. Então temos que levantar a espada para eles expulsar e deixar a porta em paz. Amém. Amém. Tá ligado? Deus abençoe então aí. Muito obrigado, pai. Estamos Eu, como não juntos sei desta feita. remover. Amém. Deus, não, Você então. pode ser isso. Glória a Deus. Amanhã vamos fazer mesmo aqui. Amanhã, mas vai haver conexões com o YouTube. E os ceferos estarão aí para poderem interpretar o que nós vamos tratar aí. Mas vai aquecer, ok? Ainda que eu não veja a imagem do entrevistador, mas vai valer a pena. Poderoso Deus, oh, como a corça suspira pelas águas. Tem pessoas que me põem nos grupos, talvez religiosos, me põem nos grupos deles. Eu não vou ficar no grupo mesmo dos religiosos. Saí, apaguei tudo. Hein? São moçambicanos e brasileiros que me põem nos grupos. Angolanos não, angolanos o ódio é muito grande. Olha aí, moçambicanos e brasileiros religiosos que me põem nos seus grupos. Me põem até como administrador. Mas como eu não olho para lá, tem vezes que eu gosto, mas esse grupo aqui, entro lá e vejo que são religiosos, onde pregam, se mandam pregações, não sei se é de quem.
Os angolanos não. Ninguém me põe em nenhum grupo de angolanos. Estou... da religião? Não. Esse aqui é ódio direto. Ei! Aqui, como disse o demônio um dia, é mais que odeio. Mas quando eu descobri, eu saio. Assim, eles me põem no grupo para quê? Qual a finalidade? Para eu pregar no grupo deles ou para o grupo ter mais gente? Para eu arrastar pessoas lá no grupo? Confirma aí. Kinanga. Eles me põem nos grupos para quê? Finalidade. Esses moçambicanos e brasileiros. Como assim? Colou? Passa para Guiomar. Tá colado? Aleluia. Os angolanos são muito rancorosos, né? Aleluia. Ah, querem fama? Ok. Ah, então vamos trazer um famoso. Ah, não colou. Vamos trazer um conhecido a nível mundial para aumentar a nossa fama. Que isso? Então, quando eles colocarem alguém e ver, ó, tá lá o homem de Angola. Xê, esse homem também faz parte desse grupo. Mas não são burlador, não, né? Ah, para aumentar a popularidade. Ah, querem promover as suas igrejas. Então é urgente mesmo começar a sair já nesses grupos aí. Tem que fiscalizar. São vários grupos. Nunca assim mais ou menos fiscalizei para ver se são grupos da igreja ou não. Então eu vou deixando passar, mas muita coisa está a passar aí, pá. Sim, para atrair mais gente para eles. A mão vai aquecer, né? Já ficou quente, né? Senti que ficou um bocado quente. Meu Deus. Sabone. Tive que reter o Sabone. O Sabone já quis fazer perguntas. Já, ficou um pouco quente. Não é brincadeira, não. É, Catarina? Por isso amanhã vai aquecer. Hã? Até já entraram muita gente. Eles se chamam, né? Tá bom. Deus abençoe todos vocês. Se que está doente seja curado agora. E ele enviou a sua palavra. E a sua palavra os curou. Recebam cura. Mas logo estarei aqui outra vez. Tá onde é quem? Vê aí a quem é a Marcela, tá aí? Marcela, confirma aí a Marcela Gomes. Conta ainda o testemunho aí do game. Do que aconteceu ontem no Nambangongo. Já saiu. Amém. Eu acho que ela não tá aí. Nambangongo. Tiveram mais de 50 pessoas congregadas ontem num lugar, jovens. E eles ligaram para a sede, a Marcela nesse caso. E eles estavam a pedir libertação dos vícios do álcool. Quando mandamos a palavra, todos estavam a vomitar. É incrível. É muito power. Eu vi a Marcela. Também não tem como, a rede aí, pá. Eu acho que já pulou. Não Bangongo, é um município, pá. Então só entrei para vir fazer o teste. Foi bom, pá.
Então, amanhã às 16 horas, venha ouvir a grande entrevista, se ela se chamaria de ano. Dia 28, Festa das Nações. 21 anos de existência. Glory to God. Até já.